Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou Maurício Bento, idealizador e ex-âncora do Pod Contas, e é uma alegria voltar a falar aqui com vocês, fazer a abertura desse programa. Patrick. Olá, Maurício. Na realidade, é uma alegria receber um amigo tão querido aqui onde você sabe, você estará sempre em casa. E eu tenho certeza de que a audiência que acompanha o Pod Contas nesses últimos anos também vai se alegrar em poder reencontrá-lo por aqui. Eu estou com meu amigo Leandro Dalólio, coordenador do Observatório do Futuro, e hoje o Maurício Bento é o nosso convidado. Ele é mestre em economia e, além de idealizador, ex-âncora e membro honorário do Pod Contas, atualmente é auditor do Tribunal de Contas da União e presidente do Instituto de Formação de Líderes em Brasília. Formação de líderes, inclusive, que será o assunto da nossa conversa de hoje, Leandro. É isso mesmo. Patrick, Maurício, uma satisfação enorme você estar aqui e interessante a gente inverter um pouco isso, porque quando o Maurício estava à frente do Pod Contas, normalmente ele me entrevistava. Daí agora eu estou retribuindo essa gentileza para ele e tenho certeza que vai ser uma conversa muito interessante. Mas assim, antes de entrar nesse tema, eu acho que a gente não poderia deixar de falar com o Maurício sobre essa questão de podcast no setor público. Maurício, por que um órgão público poderia cogitar ter o seu próprio podcast? Além disso, que dicas você daria para que esses órgãos públicos que estão pensando em iniciar o seu próprio programa de podcast? Então, bom dia, Patrick, Leandro, uma felicidade estar aqui conversando com vocês novamente. De fato, Leandro, a gente inverteu um pouco as coisas, né? Antigamente, quando eu estava aí do lado daí, a gente conversou várias vezes, acho que a gente deve ter alguns, né, do plural aí, alguns tantos episódios aí do Pod Contas juntos. Então, realmente mais um, né? Só que dessa vez invertido. Fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês, com a Escola de Contas, com o TCESP, que foi um lugar muito especial pelo qual eu passei alguns anos e cresci muito individualmente e profissionalmente. Respondendo a sua pergunta, Leandro, sobre a questão do podcast, primeiramente eu já queria até salientar justamente essa questão da liderança, porque foi durante a pandemia, a Bibiana teve essa ideia, essa visão e sugeriu para nós da equipe. Eu fui aí um também dos idealizadores, porque a gente estava até conversando um pouco, eu tinha essa ideia também, e aí a Bibiana empurrou a gente na pandemia, que era a hora, assim, vamos dizer, mais propícia, aquela hora que estava todo mundo em casa, consumindo muitos produtos digitais, e nós ali de um órgão público e com muita visibilidade, porque o canal do YouTube da escola já era muito forte, já tinha uma visualização muito boa até no topo aí dos órgãos públicos a nível nacional, e a gente viu como uma oportunidade, porque o que o podcast ele proporciona? Ele proporciona uma plataforma para a gente pegar os melhores projetos que estão sendo feitos no tribunal e conseguir divulgar para todo mundo, não só para dentro do tribunal, mas também para fora. Por isso que a gente conversou com diversos servidores do tribunal, diretores, até os conselheiros também vieram muitas vezes, justamente passar essa visão, essa ideia, esse projeto que está sendo bem executado e espalhar essa mensagem. E também o caminho contrário, a gente conseguia trazer pessoas do município de São Paulo, do estado de São Paulo, de outros estados, outros órgãos municipais, estaduais pelo Brasil, órgãos federais, e ver também bons projetos que estão sendo feitos em outros órgãos e tentar, de certa forma, aprender com eles para impactar e melhorar o nosso trabalho. Então, acho que o podcast tem possibilita esse ganho, né, muito grande, tanto para o tribunal quanto para os ouvintes em geral. Então, é um instrumento muito, muito positivo nesse sentido. Agora, como que a gente faz? Eu acho que a grande virtude, aí também trago de volta para a questão da liderança, foi ver que existiam várias pessoas com diversas habilidades. No meu caso, como âncora, era talvez a habilidade de comunicação, a questão de, por eu ter vindo de Brasília, também ter contatos em Brasília, em outros estados, poder trazer essas pessoas para o podcast. Isso também é interessante. Dentro da própria PCP, tinha gente com muitos anos de casa,
Patrick mesmo aí já tinha tinha por volta de uns 10 anos de casa ali na época, conhecia muita gente, inclusive das regionais, por ter experiência lá. Tinha gente com até 20, 30 anos de casa, conhecia muita gente aí das antigas também, pra gente trazer, ver, pô, essa pessoa não faz isso hoje, mas fez isso ali alguns anos atrás. Então a gente conseguia trazer muita gente, e tanto do tribunal quanto de fora, para fazer essa troca de ideias. E também o podcast, ele não é só a execução dele, né? Justamente, são as pessoas por trás ali que desenvolveram a identidade visual, por exemplo, o Bruno, o Paulo, à época, né? Pessoas que ajudaram a desenvolver aquela arte bonita que a gente tem no nosso podcast. E depois, outras pessoas, por exemplo, a Marina, que fazia a divulgação. E aí as pessoas foram também foram para outros projetos, mas outras pessoas também entraram e aprimoraram algumas coisas. E aí, essa sinergia de diversas pessoas, diversas habilidades, é que faz o podcast. Então, ela é o planejamento, a capacidade de trazer boas pessoas para os projetos para serem expostos, mas também a questão de comunicação, questão de divulgação, o próprio alcance do tribunal com YouTube, redes sociais. Então, toda essa sinergia que faz um podcast. Eu acho que alguém dentro de um órgão público que queira ter um podcast é pensar nisso. É pensar qual é a estratégia do meu podcast. Porque também pode ser outra. Tem gente que tem uma estratégia de podcast como notícia, como falar o que o órgão está fazendo, né? Simplesmente como uma questão mais de jornalística, de reportagem. Pode ser também, é uma estratégia. Mas no caso do Pod Contas, como estava ligado a uma escola de contas, a gente tinha mais um viés educacional, justamente de pegar boas ideias, artigos, projetos e espalhar essas boas práticas para sempre com aquela finalidade de capacitação e aprimoramento da gestão pública. Legal, Maurício. Eu gosto essa observação que você traz da oportunidade de trazer diversas pessoas do próprio órgão e de fora para levar conhecimento, informação, né, dependendo do propósito, da estratégia, como você colocou, do órgão, mas no fim das contas a gente sempre está levando informação com o podcast. E o bacana é que a gente faz isso, então, alcançando pessoas, alcançando o público da instituição e dando espaço também para diversos, aqui no nosso caso, diversos servidores de dentro do tribunal, mas também pessoas de fora. Mas agora eu queria entrar contigo, então, no nosso assunto do episódio de hoje, e eu queria perguntar para você aí que por meio do IFL tem tido a oportunidade de conversar com diversos líderes, e eu sei que muitas vezes até lideranças internacionais, e perguntar o que significa atualmente formar líderes. Maravilha, excelente pergunta, Patrick. A liderança, ela precisa, primeiramente, claro, de conhecimento técnico, né? Você não tem como ser líder na área de auditoria sem saber auditoria, ser líder na área de economia sem saber economia. Então é claro que o conhecimento técnico ele é importante e ajuda também a realizar trabalho de mais alto impacto. Pensando na questão de Tribunal de Contas, por exemplo, hoje em dia tem se pensado muito em questão de análise de dados, né, para reforçar ali as eventuais recomendações, por exemplo, de um trabalho. Então, você precisa de conhecimento técnico. Mas o líder, ele tem que ir além disso, porque o líder tem muitas outras atribuições que não simplesmente realizar, executar um bom trabalho na ponta. O líder, ele tem que saber, principalmente, eu diria, desenvolver uma visão estratégica para a organização, que significa qual a direção que a sua organização, que a sua equipe vai seguir. De novo, trazendo para a área de Tribunal de Contas, pensar até nas mudanças que os tribunais de contas passaram nas últimas décadas. Por exemplo, em grande medida, os tribunais analisavam principalmente a questão de conformidade, né, de se, quando faz uma auditoria, se aquele objeto está dentro do critério que é a lei. Você está cumprindo a lei? Sim ou não? Se sim, ótimo. Se não, está errado. É claro que isso ainda é importante, ainda é feito, mas os tribunais começaram a pensar em, por que não fazer um pouco mais? Aí começou a se debater a importância das chamadas auditorias operacionais, ou auditorias de performance, auditorias de desempenho, que trouxeram também para essa realidade não só essa questão de se está cumprindo a lei ou não, mas se está cumprindo de forma eficiente, eficaz,
efetiva, né? E isso vai redundar em achar oportunidades de melhoria e também em fazer recomendações. Então, e essa mudança que os tribunais passaram envolveu muito da liderança, que trouxe essa visão estratégica. Nós, de tribunais de contas, de órgãos de controle, de maneira geral, vamos tentar fazer mais, não só dizer se está sendo feito de forma legal ou não. Vamos tentar apontar oportunidades de melhoria para os gestores, porque a nossa finalidade é aprimorar a gestão pública, melhorar as políticas públicas, né? Melhorar a vida do cidadão, não é só dizer porque pode estar cumprindo a lei, mas ainda assim o resultado não tá sendo positivo, né? Então, essa foi uma mudança estratégica que os tribunais de contas passaram, e vem passando ainda, né? Porque isso ainda é um processo, e dado em grande medida graças a grandes lideranças aí que nós tivemos. Então, isso é importantíssimo, essa visão estratégica. E outro aspecto também muito importante é o gerenciamento dos recursos humanos, né? Das pessoas. Isso envolve capacitação. Então, por exemplo, se você vai fazer auditoria operacional, que envolve eficiência, eficácia, efetividade, você vai ter que capacitar os seus servidores nessas áreas. Eles vão ter que entender os conceitos, o que é eficiência, o que é eficácia, o que é efetividade. Como eu faço a mensuração disso? Eu vou precisar saber não apenas direito, mas também economia, contabilidade, gestão, eventualmente análise de dados. Então, isso vai envolver uma série de competências. E é por isso também que as escolas de contas vêm ganhando cada vez mais atribuições e cada vez mais vão se encorpando. A gente vê mesmo a própria EPCP, como ela tem crescido, né? E com a liderança da Bibiana aí nos últimos anos, não só crescido em número de servidores, mas em atribuições. Acho que cresceu muito mais em trabalho e no que faz do que cresceu em número de pessoas, né? Cresceu, inclusive, então, também no impacto. Por quê que a escola cresce em impacto? Porque o tribunal quer crescer de impacto. Se o tribunal quer crescer de impacto, precisa ter pessoas que são capazes de fazer mais, né? E por isso, então, a capacitação, o gerenciamento de recursos humanos é fundamental. E eu também trouxe o exemplo do podcast, que foi uma questão de visão, né? De unir as capacidades, no caso, minhas também, mas de outras pessoas que colaboraram, porque não ia sair um podcast tão bom da cabeça de uma pessoa só. Não tem como isso acontecer, porque uma pessoa dificilmente vai ter a habilidade de comunicação, de planejamento, de conhecer muitas pessoas, também de ser um bom artista, um bom designer, né, um bom gerenciador de redes sociais. Então, assim, tem mil coisas que é muito difícil uma pessoa só ser capaz de fazer. E um último ponto que eu queria trazer é a questão dos valores, né? De bons valores, de ter esse direcionamento. Ou seja, é até aquela questão da missão bem definida, da visão bem definida e dos valores bem definidos. Porque isso é, basicamente, esse direcionamento estratégico da organização. Se você conseguir colocar isso, as pessoas vão olhar e vão conseguir, vão se inspirar desde que acreditem, ou seja, ter isso tudo bem alinhado, e vão conseguir contribuir para aquela missão, para aquela visão e para aqueles valores. Então, se eu puder resumir o que um bom líder tem que ter, principalmente conseguir deixar clara essa missão, claro esse direcionamento estratégico da organização e fazer toda essa gestão, que nem sempre é fácil, envolve muitas habilidades, mas o ponto que eu queria trazer é que isso justamente vai muito além do mero conhecimento técnico, de saber o conhecimento técnico da área, envolve muito mais coisa. Achei bem interessante essa sua fala, Maurício, especialmente porque hoje a gente fala realmente em trazer impacto de verdade, né? A gente trazer efetividade aí para as políticas públicas, seja aí qual órgão você atua, seja você também não atuando em órgão. Acho que cada um tem aí um grande papel, uma parte muito relevante, né, para que realmente a gente tenha aí produtos e serviços públicos de maior qualidade. E a liderança realmente assim acaba sendo fundamental nesse processo todo. Agora, assim, eu gostaria assim que você filtrasse um pouquinho mais, né, agora sobre esse assunto que a gente está discutindo, para a gente pensar sobretudo no público jovem, né, que queira aí assumir cargos de liderança, seja na iniciativa privada, no setor público, em organizações não governamentais, né, da sociedade civil.
Quais são as lacunas que você vê que precisam ser preenchidas e quais as competências que esses futuros líderes precisam desenvolver para que realmente possa trazer esse impacto positivo, essa efetividade que a gente está conversando aqui? Maravilha, Leandro. Maravilha. Eu acho que vou até pegar uma ponte com o que eu estava falando na última questão. Tem uma frase que eu ouvi quando eu estava assim, no período que eu estava me formando, ou seja, era também um jovem pensando no futuro. Eu ouvi a seguinte frase, que as pessoas eram contratadas pelos hard skills e eram demitidas pelos soft skills. E quando eu vi essa frase, eu acho que você acha que entende, né? Mas eu acho que você vai entendendo ao longo do tempo. Acho que cada dia você vai entendendo mais essa frase. O que são hard skills? São os conhecimentos técnicos, que eu comentei na questão anterior. E os soft skills são os conhecimentos e habilidades socioemocionais. Então, basicamente, a frase diz que as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas e são demitidas pelas habilidades socioemocionais. Na realidade, a falta delas, né? Muitas vezes. Então, o que eu diria, muitos jovens, eu vejo hoje, falando assim, justamente, estão sendo bombardeados com essa coisa, precisa saber economia, precisa saber direito, precisa saber contabilidade, precisa saber análise de dados, precisa saber inteligência artificial, precisa saber programar. Cara, você precisa saber tanta coisa, você precisa ser um computador completo para ser um bom funcionário hoje, parece, né? E é claro que as habilidades técnicas, como eu estava comentando, são realmente importantes, são importantes para realizar bons trabalhos, inclusive na área de auditoria e fiscalização que os tribunais de contas exercem, né? Quanto mais você souber economia, souber contabilidade, você consegue fazer um trabalho melhor do que se você não souber. Se você souber análise de dados e saber trabalhar com inteligência artificial, você também vai conseguir fazer um trabalho melhor do que se você não souber. Porém, e isso também é especial também. Não específico, isso vale para todos, acho que todas as organizações têm pensado muito nisso, tanto setor público, privado, terceiro setor, mas eu acho que o setor público tem um desafio especial, porque como uma forma de contratação é pelo concurso, e o concurso mede principalmente justamente a habilidade técnica, né? Concurso de Tribunal de Contas, da área de controle de maneira geral hoje, vai te cobrar trocentas matérias. Você justamente vai ter que estudar muito ali direito, muita economia, muito contabilidade, análise de dados. Você vai ter que estudar muito diversas habilidades. Mas no concurso você não tem nenhuma mensuração da soft skill, né, da habilidade socioemocional. E o que que são essas habilidades socioemocionais, as soft skills? São habilidades como saber trabalhar em equipe, empatia, capacidade de lidar com conflito e discordância e capacidade de negociação. É claro que, veja que essas questões também estão nas vagas de setor privado. Você vai ver as vagas, está lá. Trocentos anos de experiência, saber trabalhar com tudo isso, economia, direito, análise de dados e IA, e depois está lá. Outras habilidades, está lá também. Habilidade de trabalhar com equipe, empatia, capacidade de lidar com discordância, negociação. Você também tem que saber tudo isso supostamente, você tem que saber tudo isso para conseguir uma vaga no setor privado. Só que é realmente muito difícil mensurar isso antes de contratar. Ou seja, embora tenha essa questão do concurso público, mesmo o setor privado, às vezes tenta fazer uma dinâmica, uma entrevista, alguma coisa, mas também não é tão trivial, não é algo fácil. E é por isso que muitas vezes as pessoas acabam sendo demitidas por isso. E elas são contratadas porque têm boas habilidades, aí durante o exercício do trabalho vai vendo que a pessoa não lida bem com conflito, a pessoa não sabe trabalhar em equipe, e realmente não é fácil. Por quê? Muitas vezes você, hoje em dia, com você e o seu computador, você é capaz de fazer 1001 coisas, tecnicamente falando. Mas justamente para um trabalho ser bem executado, você precisa de trabalhar em equipe, né? Justamente o podcast é um exemplo, né? Que eu já reforcei aqui algumas vezes. Um trabalho de auditoria também, porque vai ter que fiscalizar, eventualmente você vai lidar com terceiros, né, com o jurisdicionado, o seu trabalho vai passar eventualmente por uma revisão, às vezes o trabalho nem é feito sozinho ali na execução mesmo, mas tem justamente um coordenador, vai ter um supervisor, então assim, vai ter que trabalhar com outras pessoas, e tem gente que de fato não sabe lidar com uma discordância, né?
e isso também é uma habilidade essencial para o funcionário, mas principalmente para o líder. Porque o líder, como um dos trabalhos principais do líder é gerenciar a equipe, ela vai estar lidando com outras pessoas o tempo inteiro. Então vai ter que estar sabendo lidar com as discordâncias, as diferentes visões e até sensibilidades, né? Tem gente que é um pouco mais sensível, tem gente que não. Então o líder ele tem que saber lidar com isso, né? Aí, um ponto que eu queria trazer aqui, justamente que eu mencionei a questão do trabalho em equipe, vou trazer até um xará aí do Patrick, é um autor que chama Patrick Lencioni, e ele tem um livro que chama Os 5 Desafios das Equipes. E ele traz ali alguns pontos importantes sobre gerenciamento, que é falta de confiança na equipe, que é, por exemplo, o que é falta de confiança? É você achar que se você cometer um erro, as pessoas vão apontar o dedo para você, que se você está desconfortável, as pessoas também não vão saber lidar com isso. Então, o que é a confiança? É você gerar um ambiente, você gerar uma equipe que as pessoas se sentem confortáveis para dar opinião e que as outras pessoas vão receber aquilo como nós queremos chegar no mesmo lugar. Então, você vai dar uma opinião, eu vou absorver a sua opinião e tentar construir em cima dela, e não tentar destruir ela. Então, a confiança é isso, de que a equipe está todo mundo alinhado com a questão estratégica, com a direção, está todo mundo remando para o mesmo lugar. Ainda que, obviamente, vai ter conflito, vai ter discordância, né? Não é porque está todo mundo alinhado que todo mundo vai concordar o tempo inteiro. Mas essa questão da confiança é importante. A outra questão que está muito atrelada a essa é justamente a questão do medo de conflitos. E o medo de conflito, ele pode ter a ver com essa falta de confiança. Porque é claro que as pessoas não querem conflito, a maioria das pessoas não quer conflito o tempo inteiro. Só que a questão não é ter ou não ter conflito, porque eventualmente vai surgir. A questão é como lidar com esses conflitos. E você tem que lidar com esse conflito de forma construtiva. E justamente está ligado na confiança. A questão construtiva é, poxa, discordo, mas eu não discordo porque aquela pessoa está fazendo tudo errado, ou porque ela não quer fazer o trabalho, é porque tem uma outra visão, e vamos tentar construir. E às vezes também é pensar que você pode estar errado, né? Às vezes você tem uma ideia e outra pessoa vem com uma ideia diferente que pode ser melhor. Por exemplo, na questão do podcast, você fala uma coisa, a outra pessoa, por que você não fala aquilo assim de uma forma com mais energia e tal, para atrair mais seguidores, né? Pode ser. Então, assim, desde que seja uma crítica construtiva, faz sentido. Por que você não falou disso ou daquilo? Também pode ser uma crítica construtiva. Então, não uma crítica para apontar o dedo e falar você tá errado, mas uma crítica do ponto de vista de outra forma pode ser melhor ainda. Você pode chegar mais longe de uma outra forma. Então, o conflito, a confiança estão interligados aí nessa questão. Obviamente, o comprometimento, né, com a finalidade da organização, com ter mais resultado e tal, mas esse comprometimento ele também tem muito a ver com a questão da missão, da visão, dos valores, ou seja, desse alinhamento estratégico. Quando está todo mundo mais alinhado, você vai ter esse comprometimento, ainda que novamente possa ter discordância, pode ter conflito. Outra também, questão importante, é de evitar responsabilizar os outros, ou seja, se algo deu errado, não é chegar a apontar o dedo e falar, ó, a gente não conseguiu. Por exemplo, a nossa meta aqui no podcast é chegar a 1.000 visualizações ou 1 milhão de visualizações, né? Não sei, depende de qual o nível de maturidade do seu podcast. Tem podcast que a meta pode ser 1.000, tem podcast que pode ser 1 milhão, né? Então, aí a gente não atingiu aquele 1 milhão porque, aí aponta o dedo, porque você não sabe fazer, você não sabe falar, você não sabe pesquisar, você não sabe divulgar. Ou seja, se você ficar apontando o dedo, justamente é o quê? É um conflito negativo, que também tá relacionado aos outros. Esse apontamento de dedo pode gerar menos comprometimento, pode gerar um conflito destrutivo e pode gerar a falta de confiança também. E tudo isso alinhado, você tem que gerar também uma atenção ao resultado, né? Justamente não ficar apegado às formas. Isso é uma questão tem a ver com aquela questão da burocracia, da disfunção da burocracia, né, no setor público, que é importante você ter a burocracia, que é a estrutura tem que estar lá, ela tem que existir, e tem que ter uma razão de ser, mas ela tem que estar voltada para o resultado e não para ela própria, né? Então você não tem que fazer algo porque você tem que fazer algo, não, você tem que fazer algo porque você quer buscar um resultado, né?
Então, sempre ter essa cabeça do resultado. Então, os 5 desafios da equipe para o Patrick Lencioni é justamente gerar um ambiente de confiança, gerar um ambiente de conflito construtivo, gerar um ambiente de comprometimento e gerar um ambiente de que não se aponta dedos e, por fim, gerar um ambiente de atenção aos resultados. Ou seja, estou abordando de uma forma mais propositiva. Gerando isso, a gente consegue criar uma organização de alto impacto, né? E é claro, como eu falei sobre estratégia, é até o primeiro passo, porque, por exemplo, qual é o objetivo do podcast? Vai ser educacional ou vai ser comercial? Por exemplo, atrair patrocínio, atrair recurso para a organização, porque às vezes o podcast tem uma missão, às vezes tem outra, às vezes uma organização, um projeto tem uma missão ou tem outra, então tudo isso tem que estar bem definido para a equipe estar bem alinhada e gerar todo esse ambiente de sinergia e positivo, de aprimoramento constante, de melhoria constante, de confiança. Tudo isso é atingido quando esses elementos estão bem alinhados. É muito legal, Maurício. Eu concordo com certeza com o meu xará que você trouxe aqui para nós. E eu acho que essa questão das competências socioemocionais é uma coisa que pega bastante, e principalmente tanto no setor público, mas você mesmo trouxe também no setor privado, no momento da seleção das pessoas, né? Então, uma única coisa aí que eu acrescentaria é que as organizações talvez elas possam passar a investir mais em capacitação de profissionais com potencial de liderança, né, com foco nessas soft skills, né? Nessas competências socioemocionais, e aqui no TCESP, por exemplo, nos últimos anos têm sido oferecidos programas nesse sentido para os nossos servidores. E queria perguntar agora que erros costumam ocorrer na formação de líderes, na sua visão? E se você pensa que esses erros são mais do campo da omissão, ou se isso passa mesmo por ações que são equivocadas? Perfeito, Patrick, essa abordagem. Falei do acerto, tem que falar do erro também, né? Mas, rapidamente, um comentário sobre a questão dos soft skills. É muito verdade que tá em alta, né? Setor público e privado. Eu cheguei a fazer um curso aí de soft skills do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, coordenado lá pela Raquel, né? Foi muito legal o curso. Realmente aqui deu aqueles elementos para a gente considerar. No TCU também está bem alta. Teve, após a posse lá dos servidores aí, tem curso de negociação, comunicação não violenta, também está bem alta. Só que o grande desafio também realmente se dá nesse momento de seleção também, porque o concurso tem que ser não só eficiente, né, de contratar as pessoas que sabem muito de um conteúdo, né, são os conteúdos importantes, mas também tem que pensar na questão de impessoalidade. E às vezes você avaliar habilidades socioemocionais pode ser um pouco mais subjetivo. É um grande desafio tornar isso objetivo para manter a impessoalidade na contratação. Então esse é um grande desafio que tem sido discutido bastante aí. Espero que a gente consiga chegar a alguma solução para melhorar também a seleção e melhorar o resultado, né, novamente, do trabalho do setor público, aí, nesse caso específico dos tribunais de contas. Mas entrando na sua pergunta, Patrick, sobre os erros cometidos pelos líderes, tem alguns, assim, daria para construir em cima do que eu comentei do Patrick Lencioni, né, claro, que é não conseguir gerar um ambiente de confiança, as pessoas terem muito medo de conflitos, os conflitos serem destrutivos, falta de comprometimento, a responsabilização se as coisas não estão dando muito certo, as pessoas ficarem apontando dedos, né? E obviamente também não se ater a resultados. Poderia construir em cima disso, mas vou trazer algumas outras coisas para agregar. Muitas vezes, justamente porque uma pessoa se destaca no trabalho, muitas vezes por ter essa capacidade de executar bons trabalhos. Então, a pessoa está executando um trabalho de auditoria, saber bastante auditoria, executa um bom trabalho de auditoria. Ou saber bastante de economia, a mesma coisa, ou de gestão, etc. Então, as pessoas executam bons trabalhos porque têm bons conhecimentos técnicos e isso pode dar um destaque à pessoa. Só que na hora de ser líder, como eu comentei antes, não basta o conhecimento técnico.
Só que muitas pessoas atingem a liderança e continuam pensando com a cabeça do bom executor, né? E pensar na questão técnica apenas. Então, se o líder ele ascende a esse cargo de liderança por ser um bom executor tecnicamente do trabalho e negligencia as outras habilidades, por exemplo, gestão de equipes e tal, isso é um grande problema, isso é um grande erro, né? Então, um bom liderado, às vezes a ótima habilidade técnica, não vou dizer que basta, mas já é o suficiente para dar um destaque para o trabalho, para dar um trabalho de impacto ali dentro de um universo. Mas isso pode gerar também, o líder, como ele é um bom executor, pode fazer com que quando ele atinge a liderança, ele querer executar os trabalhos, continuar executando os trabalhos. Então imagina, se você é um membro de uma equipe e executa um bom trabalho, é uma coisa. Agora depois você virar o líder de uma equipe, sei lá, com 5 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas, como você vai querer ser o responsável direto pela execução de todos aqueles trabalhos? Não tem como. E isso é uma coisa que acontece. É até um problema que usualmente se chama de microgerenciamento, né? Quando o líder ele quer, não, deixa eu ver aqui esse parágrafo aqui do seu trabalho, É claro que quando tem uma equipe pequena, o líder tem quase que pode executar parte do trabalho, no sentido de estar próximo da execução. Agora, quando a equipe vai subindo, como que você vai fazer isso, né? Fico pensando aí na escola de contas, que tem curso, que tem pós-graduação, que tem podcast, que tem revista acadêmica, que tem zilhões de processos. Imagina se as lideranças quisessem entrar na execução de cada um desses projetos. Não tem como, né? Não tem como. Você tem que justamente direcionar, criar aquele ambiente positivo, direcionar, foco no resultado e dar essa liberdade para os liderados seguirem aquele resultado, aquele objetivo com dado o alinhamento prévio. Então, esse microgerenciamento é um grande erro que é cometido especialmente pelos líderes que são bons executores. É como se fosse um efeito colateral. O líder ele é um bom executor, ele trabalha bem, ele executa bons trabalhos e quando é alçado a uma posição de liderança de equipe, por isso ele quer continuar ele executando aqueles bons trabalhos ou tentando garantir a boa qualidade do trabalho, já que ele fazia isso antes e não percebe que a função da liderança ela muda um pouco, né? Quando você sai de liderado para líder, a sua função muda um pouco aí. E outro ponto importante é justamente entender, então, que a missão do líder é fazer com que a equipe seja cada vez mais impactante. E não com que ele seja mais impactante apenas, a equipe. Ou seja, o foco é também na equipe. Então, se você é líder de uma equipe de 5 pessoas, se 5 pessoas fizerem bons trabalhos, é muito mais do que você faria sozinho, né? Porque são 5 pessoas fazendo bons trabalhos. Se for 10, mais ainda. E assim por diante. Quanto mais pessoas fazendo bons trabalhos, melhores. E o seu trabalho, então, como líder, é ser também, muitas vezes, um facilitador. Ver as habilidades da pessoa, colocar ela em atividades que as habilidades dela vão ser mais, vão se tornar mais impactantes. Então, esse gerenciamento aí é muito importante e não perceber isso em geral, um erro dos líderes. Então, novamente, com essa questão de efeito colateral. É um líder que faz bom trabalho, que é microgerenciar, e um líder que se esquece de direcionar e motivar a equipe. Não foca nesse ponto aí. Perfeito, Maurício. Pontos, assim, muito importantes. E, de fato, a gente poderia ainda conversar bastante sobre essa temática que é tão importante e que tem um impacto direto não só nos resultados das empresas, das organizações, mas também na própria qualidade de vida e no desempenho de cada um dos colaboradores. Como última pergunta do nosso episódio hoje, eu gostaria de te perguntar o que é importante para haver uma maior diversidade na formação de líderes e atender todas essas necessidades sobre as quais a gente conversou.
Maravilha, Leandro. Essa questão de diversidade na liderança, isso é muito importante, né? Eu acho que. E eu trago até uma vantagem dos tribunais de contas aqui em relação a isso. Eu acho que muitos órgãos, eles têm uma formação muito nichada. Às vezes, mesmo em todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, às vezes você tem um órgão, por exemplo, uma secretaria especializada, que quase todo mundo vai ser formado ali na área que aquela secretaria atua. Se você tem, mesmo no Poder Judiciário, no Ministério Público, às vezes o número de pessoas ali que tem formação em direito é mais de 90% ali, né? Então, o que acontece? Já nos tribunais de contas, até pela própria seleção, que muitas vezes é qualquer diploma de nível superior ou pelo menos uma gama ampla de diplomas de nível superior, você consegue atrair pessoas com formações diferentes, né? De humanas, exatas, biológicas. Então, para mim, eu acho que é uma grande vantagem dos órgãos de controle e dos tribunais de contas, né, especificamente, em relação à administração pública. Acho que tem alguns outros órgãos que têm essa vantagem também, mas eu acho que, em específico, os órgãos de controle têm muita vantagem nesse sentido. E isso dá justamente essa diversidade de habilidades também dos servidores, né? Então, justamente, tem servidor com diversas formações, com diversas habilidades e possibilita formar mais sinergias, né? Eu vejo muitas vezes, também tem que entender o ambiente que você está, né? Porque muitas vezes eu vejo gente falando assim, você vê na mídia, né? Falando, porque o setor público a gente tem que gerenciar como se fosse o setor privado. Assim, é claro que em termos de busca de resultado, sim, se é essa a visão de buscar resultado, é verdade, aí sim. Agora, o setor público tem peculiaridades, né? Por exemplo, o setor privado, em geral, vai ter um dono. Esse dono vai contratar pessoas, essas pessoas podem ir para outras empresas depois. Ou seja, o dono ele tem maior permanência, o gestor, né? E o funcionário tem maior rotatividade. O setor público muitas vezes é diferente, né? O setor público, poder executivo, né? Que é o maior de todos. Em regra, você vai ter pessoas eleitas, né? Pessoas indicadas na liderança e o servidor ali concursado como funcionário. Então, o funcionário ele acaba sendo a memória da instituição e a liderança acaba sendo um direcionamento político, estratégico ali. Então, tem essa peculiaridade, essa diferença, e você tem que estar bem atento a essas peculiaridades na hora de assumir um cargo, seja público ou privado, em saber qual que é o teu papel ali. Então, eu acho que, novamente, o setor público ele te exige habilidades específicas, ele te exige uma visão também específica, e eu acho que nesse ponto os tribunais de contas, por terem uma diversidade de formação, eles podem ajudar muito, né? E esse é o papel também do controle, né? Lembrar que o controle não tem o papel só de apontar erro, né? De dizer quem é culpado pelo erro, ou também combater fraude, corrupção. É claro que essas coisas perpassam o trabalho de um órgão de controle. Eventualmente você acha erro? Sim. Eventualmente você pode achar fraudes? Sim. E se tiver fraudes, vai ter um culpado? Sim. Mas não é a finalidade. A finalidade do controle é aprimorar a gestão pública, aprimorar as políticas públicas, é ser um instrumento de melhoria contínua do setor público. Então essa visão é importante. Como o setor público ele atua de uma maneira muito ampla, eu vejo que essa formação ampla também e diversa dos órgãos de controle, em especial do Tribunal de Contas, é algo que favorece muito o trabalho nosso em aprimorar essa gestão. Então, o órgão de controle tem que evitar também, um último ponto que eu gostaria de trazer, é pensar justamente que a liderança no setor público, porque assim, novamente, o setor privado, o líder muitas vezes é o dono. Então ele já tem um certo alinhamento no sentido de, se ele for o dono, o resultado vai impactar a vida dele diretamente. No setor público, como o líder não é exatamente o dono, aí entra também um papel importantíssimo do Tribunal de Contas, que é justamente verificar
se os atos de gestão, sejam eles, né, de despesa, contratação, por exemplo, eles estão buscando a finalidade pública. Então, isso é um papel importantíssimo do Tribunal de Contas, e evitar que os atos de gestão busquem interesse particular do gestor que está ali temporariamente. Ele tem que buscar a finalidade pública para beneficiar o povo brasileiro, né, e o Brasil de maneira geral. Então, esses 3 pontos que eu trouxe, de diferença entre setor público e privado e papel do Tribunal de Contas em garantir essa liderança e da formação dos servidores dos Tribunais de Contas, é algo que eu acho muito, muito importante. Maravilha, Maurício. Agradecemos bastante aqui a sua presença, né? E a gente gostaria, assim, de te pedir para relembrar aí os bons tempos e fazer o encerramento aqui desse nosso episódio tão especial. Obrigado, Leandro. Obrigado, Patrick. Obrigado, André, aí nos bastidores. Eu quero agradecer muito o convite. Foi um grande prazer estar aqui conversando com vocês hoje, com a EPCP, com o TCESP, né? Um órgão que eu aprendi muito, que eu cresci muito, que eu fiz muitos amigos. Sempre que eu vou a São Paulo, eu tento dar uma passadinha para relembrar os bons tempos. Então, fico muito feliz com o convite e estou aí sempre à disposição para colaborar em todos os projetos da IPCP. E gostaria de agradecer a todos aí que ouviram, que comentem, que divulguem, que passem para os amigos. O Pod Contas tem mais de 100 episódios e, sem dúvida nenhuma, vamos chegar aí aos 200, quem sabe até os 1000 episódios, né? Para se manter aí na vanguarda como um grande podcast que muitos órgãos depois copiaram, já teve até cópia do nome, né? Já tem até outros órgãos que tem Pod Contas também, mas aqui o Pod Contas da IPCP, do TCESP, foi, sem dúvida nenhuma, pioneiro. Então, que todos... espero que todos tenham gostado e cliquem nos outros episódios aí, que vão sair muitos bons episódios ao longo desse ano de 2025. Obrigado a todos.